Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14, porque hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto da mais alta importância, um tema urgente, necessário, oportuno para a igreja, nessa conjuntura que estamos vivendo. Nós vamos tratar hoje sobre a oração, a força mais poderosa da terra. E esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim no verso 14: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tinha uma causa importante, urgente. E o judeu orava sempre de pé, mas havia alguns momentos em que ele se colocava de joelhos para orar. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração, não tem poder de Deus para a igreja sem oração, não tem avivamento sem oração, não tem abundantes conversões sem oração. Não há milagres na terra sem oração. Então, eu gostaria de conclamar você para nós entendermos o poder da oração. E eu queria, a título ainda de introdução desta palavra, fazer uma espécie de apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, foram pessoas comprometidas com oração. E até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, se a oração de fato mudava as coisas, mudava as circunstâncias. Quem muda a circunstância é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vamos ver isso. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Eu olho Jacó no val de Jaboque orando em lágrimas. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Eu encontro um Moisés orando em Cades Barneia diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo e começar uma nova nação através de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Deus, perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste. E Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho, e Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação, e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte.
enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Escritura que ele se volta para a parede, e ele ora intensamente, e ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sentença de morte. Eu vejo Daniel orando, e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando, e diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos, mas diz a Bíblia que naquele momento o povo dele se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Eu vejo Neemias orando. Ele é um governador, e ele é um estrategista, ele é um administrador de escola. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele pela oração se põe nas mãos de Deus, e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada, e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando, no Rio Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oram com a sua alma, com sua coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando, diante das ameaças, dos perigos, e diz a Bíblia que a casa treme, o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, ou com todo o poder. Eu olho para a história da igreja, e eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando, eu vejo a igreja de joelhos, e quando a igreja ora, ela marcha resolutamente.